A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo. Esse é o Manaim Entrevista. Eu já quero fazer a primeira pergunta. Eu serei um entrevistado ou serei um entrevistador? Você vai saber agora aqui no Manaim Entrevista. Todas as terças você acompanha pela rádio, TV Web Manaim, no nosso canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Hoje nós temos o prazer de estar entrevistando aqui ele que é gerente de comunicação da Igreja Cristã Maranata, é formado em publicidade e propaganda, MBA em marketing e experiência de 30 anos com rádio e televisão, trabalhando há muitos anos nesse segmento e nós estamos aqui para entrevistá-lo. Aliás, fiquei sabendo que é já foi professor acadêmico, professor de faculdade, pastor Josias Júnior. Pai do seu pastor, tudo bem? Pai do Senhor Jorge, hoje a gente está invertendo os papéis, né? Você está me entrevistando. O pastor Josias Júnior está sempre colaborando, ajudando, você assiste nos seminários, também na escola bíblica dominical, você está sempre vendo o pastor levando as informações para os irmãos aí da igreja no Brasil e no exterior. Queria que o pastor, você vai conhecer um pouco mais o pastor Josias e queria que o pastor falasse um pouco da sua vida profissional. Aliás, sua vida acadêmica também, né? Como é que foi o início aí desse trabalho na área de comunicação, pastor? Jorge, eu já compartilhei uma vez com os jovens no Evangelho Sem Fronteiras essa experiência. Quando eu terminei o ensino médio, minha primeira incursão profissional foi na área de engenharia, não tem nada a ver com o que eu faço hoje, né? Eu comecei a fazer faculdade, engenharia civil, e ao longo da faculdade eu descobri que não era aquilo que eu queria para mim, que aliás é uma experiência de muitos jovens. E comecei a orar ao Senhor no sentido de que o Senhor me direcionasse numa outra profissão, numa outra carreira profissional. E o Senhor deu um dom numa reunião de grupo de intercessão falando sobre isso, que Ele tinha um projeto profissional para mim, um projeto novo, e que eu ia me maravilhar por onde o Senhor me conduziria através desse projeto. E de fato, por uma série de experiências, eu acabei me direcionando, ou o Espírito Santo de Deus acabou me direcionando para a área de comunicação. A minha experiência profissional nessa área, ela data de 30 anos atrás, logo depois que eu me casei, e eu tive uma oportunidade e, em atenção a alguns sinais que o Senhor havia me dado, eu entrei nessa área. Entrei trabalhando em televisão, eu comecei como estagiário na Rede Bandeirantes, lá na Bahia, lá em Salvador. Logo depois eu passei a trabalhar em produtoras de vídeo, tive a minha produtora de vídeo, até o dia que a universidade me descobriu, vamos assim dizer, porque eu desenvolvia projetos na área de estúdios, de TV, de rádio, e eu passei a ocupar todo o meu tempo dentro da universidade. Eu trabalhei em 5 faculdades diferentes, né, lá em Salvador, nessa área. Fui para a sala de aula e aí por 12 anos, né, eu lecionei para o curso superior, para o curso de marketing, para o curso de publicidade e propaganda e também para o curso de jornalismo. E lecionei exatamente RTV, que é rádio e TV, né, ensinando nessa área também fotografia, na verdade o audiovisual de maneira geral, seja na área de criação publicitária, seja na área de rádio, na área de televisão, na área de produção de mídia digital. Eu sempre tive envolvido nessas áreas, era a minha área prática, né? Apesar de ter feito uma pós-graduação em marketing, mas a minha área prática era sempre voltada à produção audiovisual. E assim eu fiquei até o dia que eu recebi o convite do presbitério para vir para cá, né? E para estar aqui, isso já fez 10 anos esse ano. Publicidade, jornalismo e também fotografia. Gosta Isso. muito de fotografar nas horas vagas, né? Eu sou. Mas leva a sério, hein? Profissional. Eu sou apaixonado por fotografia. Quando eu tinha 8 anos de idade, meu pai me entregou uma máquina fotográfica pela primeira vez. Eu tenho essa máquina até hoje, que meu pai colocou nas minhas mãos com 8 anos ainda de idade. A partir dali, fotografia me acompanhou a minha vida inteira, né? Assim, as fotos que eu viajo, quando eu tenho oportunidade de viajar e, sobretudo, no dia a dia. Eu gosto muito de fotografar. A fotografia me encanta muito, é uma área que me encanta muito. Hoje você está como gerente, né, de comunicação da Igreja Cristã Maranata.
Fale hoje, como é que está sendo pensada a comunicação hoje da Igreja Cristã Maranata? A comunicação sempre foi uma necessidade da Igreja Cristã Maranata, com um detalhe, é que quando você compara a experiência de comunicação da Igreja Cristã Maranata com a experiência de comunicação de outras igrejas, principalmente essas conhecidas como neopentecostais, e que cresceram numa velocidade muito grande em função de uma utilização da comunicação de massa muito intensa, igrejas que já logo no seu início foram para a TV. Em relação à Igreja Maranata, você vai perceber que há uma diferença do objetivo. A Igreja Cristã Maranata sempre teve a preocupação de falar para o seu público, ou seja, para os membros da Igreja Cristã Maranata. O nosso crescimento não é ou não foi tão rápido quanto outras instituições evangélicas, mas o nosso crescimento foi consolidado. A igreja ela trabalha com um mecanismo de crescimento da evangelização pessoa a pessoa, conhecido no mercado como boca a boca. É o testemunhal, é você ter uma experiência e você transmitir a sua experiência para pessoas do seu círculo familiar, profissional, do lugar onde você mora, vizinhos, enfim. Isso fez com que a nossa igreja crescesse muito forte, muito consolidada. Não é aquela coisa que cresce rápido, mas não há consistência. Não, na Igreja Cristã Maranata o crescimento foi consistente. E a preocupação do presbitério sempre foi no sentido de conversar, de falar com o nosso irmão. Daí a criação dos Manaíns, para que houvesse reuniões. E daí a implantação dos sistemas de comunicação, que nós estamos hoje já na terceira geração, em termos de comunicação para o nosso público, comunicação para os nossos irmãos. Nós estamos já na terceira geração, posso falar um pouco sobre isso. A primeira geração foi a videoconferência, a segunda geração já foi satélite SD, que nós chamamos, e agora estamos no satélite Full HD, que é uma geração de equipamentos mais nova, mais moderna, com mais qualidade, e que a gente consegue falar com os nossos irmãos através da nosso sistema de transmissão via satélite. Então, em resumo, essa é a lógica de comunicação da igreja e que veio acontecendo até o início da Rádio Manaim. Quando a Rádio Manaim começou, nós passamos a falar não só para o nosso público dentro da igreja e dentro do Manaim, passamos a falar para todas as pessoas que desejassem ter acesso ao nosso conteúdo. E por fim, nesse último momento, a ação contínua da igreja nas mídias sociais, e com o advento da pandemia, nós entramos forte no YouTube, que também tem sido uma marca da nossa comunicação. Agora, estamos falando de comunicação, falando de tecnologia, mas não tem como esquecer que é o principal, é o espiritual. Como é que é o espiritual, o campo espiritual da Igreja Cristã Maranata dentro da comunicação? E se tiver alguma experiência, os frutos desse trabalho, você pode já relatar aqui. Aliás, em tudo aquilo que diz respeito àquilo que é material na igreja, aquilo que é a gestão do material, seja a gestão de construção de templos, seja a gestão de patrimônio, a gestão dos recursos, a gestão da comunicação da igreja, existe uma frase que define claramente como a igreja lida com isso. A frase é a seguinte: o espiritual governa o material. Então, nós temos tido resultados maravilhosos, notáveis, reconhecidos pela sociedade, pelas autoridades, dos nossos projetos. Ultimamente entramos agora no projeto de educação, já falamos sobre isso aqui numa entrevista. Em tudo isso, o espiritual governa o material. Então, na comunicação não seria diferente. O nosso objetivo maior é fazer com que aquilo que o Espírito Santo de Deus tem a dizer possa chegar aos ouvidos dos nossos irmãos, através dos louvores, através de mensagens bíblicas, através de experiência, através de momentos de oração. Ou seja, o culto ele se dá ao longo de todo o dia, no caso da Rádio Manaim. Aí quando você diz assim, experiências, são inúmeras experiências. Por exemplo, nós estamos tendo agora, desde o início da pandemia, o culto da madrugada.
E nós temos, a cada dia no culto da madrugada, mais de 200 mil pessoas conectadas participando da madrugada. E a quantidade de experiências com os cultos da madrugada estão chegando, assim, todos os dias. Todos os dias é compartilhado entre nós aqui na rádio experiências alcançadas no culto da madrugada. São experiências muito profundas. Mas eu vou relatar uma que essa me marcou muito. É uma senhora, né, que estava afastada da igreja e passando por um momento muito difícil da vida dela. E ela mandou essa informação para nós. Ela diz o seguinte, ela começa a descrever o quarto dela, né? E há um motivo pelo qual ela descreveu o quarto dela. Ela fala do quarto, onde fica a cama dela, ela fala sobre o fato de não ter forro, né, e nem laje. Então ela podia, da cama que ela estava deitada, e ela estava enfrentando um momento de profunda depressão, ela vivia deitada naquela cama, e ela olhava e ela podia ver os caibros, as tesouras do telhado, né, o madeiramento do telhado. E ela disse o seguinte, ela relatou isso na mensagem que ela mandou para nós. Ela falou assim, eu estava escolhendo em qual daquelas tesouras eu ia pendurar uma corda para tirar a minha vida. Ela relata essa experiência e ela diz que num culto da madrugada ela recebeu uma bênção do Senhor, ela foi liberta e ela não queria mais isso, ela estava voltando para a presença do Senhor. Então essa foi uma experiência. Outra experiência muito interessante no período da pandemia, nos cultos online. Aliás, é preciso relatar que houve uma quantidade muito grande de pessoas que vieram para a igreja por causa dos cultos online. Pessoas que, às vezes, só ela na família, só uma pessoa na família, membro da igreja, mas todos dentro de casa, quando chegava na hora do culto, falava assim, agora eu vou assistir o culto, vai ser transmitido, e ligava na Smart TV, né, para assistir o culto, e os demais familiares acabavam por ocupar ali aquele espaço e assistir também. E como resultado disso, muitos vieram para a presença do Senhor, se definiram nesse período do culto online. E uma outra experiência que marcou nesse contexto foi uma pessoa que entrou no nosso Facebook da Rádio Manaim, e ela escreveu o seguinte, ela diz assim, eu sei que para se aceitar a Jesus é preciso que aquele que aceitou, ele declare que aceitou a Jesus. E como não está havendo culto nas igrejas, eu não tenho como falar isso para alguém, eu vou escrever aqui, eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Então, essas são experiências muito objetivas das centenas, milhares que chegaram para nós e que continuam chegando para nós todos os dias em função da comunicação da Igreja Cristã Maranata. Aproveitando que estamos falando sobre a Rádio Manaim, sobre as plataformas digitais, você que não conhece a sede ainda, vamos mostrar as imagens aí, o pastor vai falando e nós vamos mostrando as imagens aqui da sede da Rádio Manaim, muitos irmãos que querem visitar, irmãos que já vieram, conheceram aqui os nossos estúdios. Vamos passar aqui um pouco as imagens. Pastor Josias, que momento podemos constatar que marcou o começo desse foco comunicacional da Igreja Cristã Maranata? Como eu disse antes, surgiram os manaíns, pela necessidade de que o membro da Igreja Cristã Maranata, onde quer que esteja, tenha ou tivesse naquela época acesso à doutrina. Nós estamos falando aí do final da década de 2000, né, entre 2000 e 2010 mais ou menos, houve uma grande quantidade de manaíns que foram adquiridos no Brasil inteiro. Hoje nós temos cerca de 62 manaíns. E para que a doutrina chegasse aos manaíns, era necessário ou que pastores daqui viajassem para realizar seminários, ou pastores locais viessem, recebessem aqui a doutrina e voltassem para aplicar. Por mais que isso fosse rápido, né, por mais que se buscasse fazer com que aquilo que foi aprendido aqui fosse passado rapidamente na ponta dos manaíns, o tempo necessário começou a se tornar um tempo longo. Né? Nós precisávamos que a doutrina chegasse com maior rapidez em cada ponto. E então, em 2007, foi implementado o sistema de videoconferência. Esse sistema foi implementado
e rapidamente se tornou insuficiente. Porque a videoconferência foi criada para um ponto a ponto, para você trabalhar com 2 pontos somente, e nós chegamos a ter mais de 20 pontos conectados, e isso na divisão, a gente chama de divisão de banda, fazia com que o conteúdo que chegava na ponta chegasse de maneira muito sofrível. Então nós partimos para a primeira geração do satélite, né, da nossa estrutura de satélite, a partir daí. Então, o ponto inicial foi esse, em torno do ano de 2007, que era o ponto em que se precisava chegar com maior rapidez na ponta. A partir daí, passamos por toda essa evolução na estruturação da nossa comunicação. E falando em comunicação, o pastor Josias vai falar um pouquinho como é que é o dia a dia aqui do trabalho. Como profissional, quais são os desafios do dia a dia de trabalho? O desafio maior é fazer com que os nossos irmãos tenham acesso ao nosso conteúdo em multiplataformas. Então você tem pessoas, por exemplo, mais jovens que utilizam determinadas plataformas, que têm o hábito de consumo, é a expressão técnica que a gente utiliza, tem o hábito de consumo de determinadas mídias, né, determinadas redes sociais. Você tem pessoas que são menos jovens, né, que consomem mais outras redes sociais. Você tem o YouTube, que é hoje uma ferramenta notável nossa. Você tem o satélite à noite. Você tem os diversos quadros, seja da Rádio Manaim, que demandam produção, né? Você tem, por exemplo, o quadro que você está à frente, que é o Vinde a Mim, que demanda produção, quer dizer, as pessoas mandam os pedidos de oração e tudo mais, você tem que organizar tudo isso para chegar na hora de fazer o Vinde a Mim, que é ao vivo, né? Você está com tudo aquilo organizado. Então, tudo isso que a gente faz, não faz assim do nada, tudo isso que a gente faz vem de uma produção, de um planejamento, de uma organização, vem de um trabalho prévio que é feito para que na hora que chegue para os nossos irmãos, chegue com um nível de qualidade muito bom. Então o maior desafio hoje é a gente conseguir dar conta de todo o catálogo de opções que estão disponíveis e que a gente efetivamente utiliza para os nossos irmãos receberem. E naturalmente que tudo isso seja feito na direção do Espírito Santo. Bom, vamos chegando aqui ao final da nossa conversa no Manaim Entrevista. Passou rápido, né? O pastor Josias vai nos contar o seguinte, gostaria que você relatasse qual é o futuro da comunicação na Igreja Cristã Maranata. Já chegamos a algum ponto? Não, paramos aqui. Ou tem muito ainda a vir para chegar? Tem algum ponto a chegar? Como eu te falei, Jorge, no início, toda a comunicação, toda preocupação com a comunicação era voltada para dentro, para o público interno. O cuidado era de que todo o público interno recebesse as orientações, recebesse a doutrina, recebesse as informações. Hoje, nós ampliamos isso. Nós passamos a falar também para fora. A Igreja Cristã Maranata é uma igreja hoje madura, é uma igreja hoje consolidada, né? Nós temos todos os cuidados que sempre tivemos, né? Do ponto de vista de exposição, do ponto de vista de não permitir que a vaidade suba ao coração. Isso continua, nós temos toda essa preocupação, mas com a consciência de que é um momento, e eu vou fazer uma comparação, é quando a noiva está preparada para o casamento, ela aparece. Né? Enquanto ela não está preparada, ela não aparecia. Mas no momento que ela se prepara, que ela está pronta para o casamento, então ela aparece para que todos possam ver a noiva. Assim é a Igreja Cristã Maranata hoje. Ela amadureceu, ela tem 53 anos de existência, indo para 54, ela tem uma experiência consolidada, ela tem uma doutrina consolidada, né? Aquelas situações que eventualmente iriam trazer dificuldade nesse crescimento já foram tiradas do nosso meio, nós estamos firmes, sabemos o que queremos, sabemos para onde vamos. Então, nesse contexto, e no contexto da evolução da comunicação de maneira geral, da evolução das tecnologias, da evolução dos recursos, das diversas mídias, vivemos um mundo multimídia, a nossa comunicação vai acompanhar isso. Ela vai ocupar os espaços que sejam adequados. Eventualmente, há espaços que não são adequados, não nos interessam e que não estão em consonância com a nossa linguagem. Mas aqueles espaços que são adequados, nós vamos
na direção do Espírito Santo, na orientação do Senhor, nós vamos ocupar, né, de maneira que, sobretudo, os nossos jovens que vêm acompanhando essa evolução tecnológica vão poder perceber a presença da igreja, a presença institucional, a presença, no ponto de vista da evangelização da igreja, em todas as mídias que forem possíveis nós estarmos. Amém, glória a Deus. Bom, a conversa estava muito boa, mas estamos chegando aqui ao final do Manaim Entrevista. Nós queremos agradecer a você que nos acompanhou aqui no Brasil e também no exterior. Você acompanha todas as terças o Manaim Entrevista. Pastor Josias Júnior, há 10 anos estamos juntos aqui na Rádio Há TV 10 Web. anos. Na Rádio Glória TV a Web Deus. Manaim, juntas, né? É. E com muitas atividades. Pastor Josias Júnior, nosso professor, está sempre aqui nos ajudando e nesse trabalho maravilhoso. Pastor, obrigado pela entrevista, que Deus abençoe sua vida, o ministério e toda a família. Amém. Agradeço, Jorge, por esse momento, agradeço a você que está nos acompanhando, pela sua audiência e, sobretudo, isso eu digo para todo mundo quando eu encontro nessas viagens que nós fazemos e tudo mais, agradeço pelas orações. Isso é o que a gente precisa. É verdade. O nosso sustento são as orações dos nossos irmãos. Glória a Deus. Pai do Senhor, grande abraço, até a próxima.